Olá, sejam bem-vindos ao canal do Luz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prosperidade. Vocês já pararam para pensar que algumas pessoas são muito prósperas e outras são muito humildes e levam a vida de grandes dificuldades? Isso tudo tem a ver com a programação mental. Quando criança, se você convive com uma família que está sempre ali incentivando, falando que você vai ser próspera, que você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, é bem provável que a sua mente incorpore isso como uma informação e ela acabe realmente sendo uma pessoa próspera, enquanto que aquele que escuta dos pais ou de quem cuida ali, você não vai conseguir ser nada, a vida é muito difícil ganhar dinheiro, nós vamos ser pobres a vida inteira, é bem provável que essa informação ela cresça com isso e esse será o destino dela. Então é muito importante quando você faz uma terapia você entender que essa terapia ela pode te ensinar você os caminhos para ter prosperidade também. Principalmente para quem tem problemas financeiros ali, que vive fazendo dívidas e não sabe o porquê ela está sempre fazendo dívidas. Pode ser que ela teve falta de alguma coisa lá no passado e hoje ela cresce, começa a gastar para tentar suprir essa falta, preencher aquele vazio. E também pode ser uma programação mental onde ela acredita, realmente ela acredita que ela não tem direito de ser feliz e de ser próspera. Eu vi um caso esses dias de um engenheiro, né, engenheiro, arquiteto, que construía casas, edifícios, e ele não tinha uma casa. Sempre quando ele ia construir essa casa, ela não passava do alicerce, não passava ali da meia parede, né? Sempre estava algo faltando. Isso tem a ver com a programação também? Pode ser, teria que fazer uma terapia e fazer uma análise para ver o que aconteceu na infância ali, qual a programação mental que ele recebeu desde a infância. Pode ser sim. Entendi. Então, assim, aquilo que é programado muitas das vezes na infância, as pessoas elas tendem a pensar, a achar que fica no passado. E isso não é verdade, né? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Tudo que ouvimos, né, desde criança ali, desde bebezinho, ele entra na nossa mente inconsciente e ele faz parte do nosso dia a dia, da nossa personalidade. O que é importante na terapia é você tentar voltar desde a infância e tentar analisar o que foi que você ouviu, o que foi que você falou, que fez com que você tenha tal característica. Aí isso pode ser revertido. Aí existe a PNL, existe outras ferramentas na terapia que pode te ajudar a ressignificar tudo isso, a reverter e colocar novas regras ali, né? E mandar novos comandos que vai fazer com que a sua mente te obedeça, inclusive em relação à prosperidade. Eu conheço muitas pessoas que têm dinheiro e que se acham pessoas humildes e que vivem de forma humilde, assim, até exagerado. Digamos que ela economiza até para comprar algo ali que seja de alimentação, algo que seja necessário para ela, ela economiza porque na mente dela ela acredita que ela ainda é pobre, ela já enriqueceu, mas a mentalidade de escassez ainda continua dentro dela. Então ela é aquelas pessoas que a gente fala que é muquirana, que é pão duro. Mas por que isso? Porque a mente dela acredita que ela ainda não é próspera. A mente tem uma hora que você precisa parar na terapia para ver o que você anda pensando, né? A tua mente é tudo ali, é ela que determina o que você é. Entendi. Isso tem, né, com certeza ali, se fosse trazer ali para outras questões, né, você falou de prosperidade, mas se a gente fosse pensar no sentido de algo emocional, né, dependência emocional, tudo isso tem a ver com programação também, né? Sim, se você é uma pessoa que te faltou amor na infância, você vai querer que, agora na vida adulta, você vai querer que outra pessoa te dê a validação, né? Você vai estar o tempo todo procurando a validação alheia, você não vai estar feliz com você mesmo ali, se sentindo pleno. Vai ter que sempre depender do outro para estar te satisfazendo. É muito por isso que muitas pessoas entram no relacionamento, porque elas querem ser amadas, elas querem ainda aquela criança que está dentro dela ali, está sofrendo ainda porque não foi amada. Então precisa de algo, de um estímulo externo, que alguém venha e te mostre, ó, você é amada, você é bonita. Tanto é que tem pessoas que se o marido não elogiar o cabelo, a mulher fica triste, porque depende ainda do marido falar, ah, que lindo que tá o teu cabelo. Por que isso? Porque lá na infância talvez tenha faltado elogios. A mente dela ainda não alcançou essa plenitude de você falar assim, eu sou feliz do jeito que eu tô e tô satisfeito com o meu cabelo desse jeito. É só um exemplo, tá? Mas isso vale para tudo na
verdade, nós tendemos a esperar que os outros venham nos elogiar, esperar que o outro venha nos validar. E isso tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, e aí muitas das vezes acaba acontecendo de haver um conflito ali entre o casal, né? Porque às vezes também o homem ele não tem esse hábito de elogiar, né? Eu acho que é até um defeito aí dos homens, né? Que Sim. deveriam elogiar mais as esposas, né? Mas, e aí entra um conflito, né? E isso é um motivo também, né? Dos relacionamentos. Olha, a gente começou a falar de prosperidades e agora já estamos falando de relacionamentos. Uhum. Mas faz parte, né? Para ter prosperidade, você tem que ter um relacionamento bom. E isso é verdade. Se o homem não foi condicionado ali, não, a programação mental dele, ele não viu dentro da família o pai elogiando a mãe, ele não aprendeu isso, ele não vai fazer. E daí a mulher, por sua vez, precisa disso, vai ter um conflito, porque ela vai querer o marido elogiando ela, elogiando o trabalho dela, e ela não vai ter isso. Então, o que é importante que é entender em terapia? Que se você entender que você não depende da validação de ninguém para nada, você consegue viver bem sozinho. E isso vale para muitas coisas, tá? Nós, da nossa época, fomos programados para esperar o príncipe encantado. Eu vou dar um exemplo, tá? Todas as mulheres ali, tem que casar, ter filhos, encontrar o homem perfeito. E se essa pessoa perfeita não existir? Então, a nossa mente tem que entender que nem tudo é perfeito. Às vezes você precisa construir um relacionamento perfeito. Vai ter um defeito aqui, um defeito ali, mas é você que vai ter que tratar isso e entender que uma coisa dá certo e a outra vai dar errado, mas tentar resolver conversando, tentar entender que nem tudo vai ser 100% no relacionamento, né? E tem que estar com a mente sadia para poder ter esse entendimento, porque senão vai viver só brigando. Vai ter escassez também, porque ninguém consegue viver bem no meio de brigas. Não tem nem tempo, nem a saúde mental não ajuda daí para você resolver essas questões, né? Que envolve ali o relacionamento. E isso tem, né, obviamente você falou ali com a infância, né? No caso, digamos assim, o casal se separou, né? O pai foi para um canto, a mãe ficou cuidando ali dos filhos, da filha. Se ela fala alguma coisa do pai, né? Os homens não prestam e que é isso e aquilo, Exatamente. ela vai crescer com essa programação, né? Exatamente. Vai crescer achando que todos os homens são igual ao pai dela, que abandonou, que não amou, que não cuidou. Resumindo, ela não vai ter um bom relacionamento, porque toda pessoa que chegar perto dela, ela vai vir aquela sensação que é igual ao pai. A mente guarda isso, né? Então é importante. A primeira coisa, você deve conhecer como a sua mente funciona, procurar terapia, que é um bom terapeuta, ele vai tratar dessa forma. E com isso você vai conseguir ter um novo relacionamento. Não esperar vir um príncipe num cavalo, porque não vai vir, talvez venha o cavalo e você vai ter que saber lidar com ele, né? Colocar ele no lugar dele também, que é importante. Se fala muito hoje em dia em independência emocional, por quê? Porque as mulheres foram condicionadas a aceitar tudo também, né? Isso foi um condicionamento da cultura machista, na verdade. Então, o que a mulher precisa? Entender que o valor dela, a partir do momento que você entende seu valor, você vai aprender a lidar com as questões. Quando não tá bom num lugar, sabe que tem lei para te proteger, hoje tem, né, lei para proteger as mulheres. Os homens já sabem disso também, respeitam mais. Então a mulher, ela já vai, se ela for forte, ela vai saber entrar e sair de um relacionamento e não ter aquela dependência de quando era criança, que tudo que o pai e a mãe mandavam, ela obedecia. E ela tem que entender que ela cresceu e que ela pode tomar as decisões dela, né? E tudo isso vem com a maturidade, e a terapia é a melhor ferramenta que existe para que a mulher amadureça e entenda o seu lugar e o seu valor, né? Entendi. Agora nós voltando ali para a questão da prosperidade, né? Você falou que é uma programação e que isso fica ali guardado. Como que a pessoa, né, o paciente, o cliente, ele consegue reverter, né? No caso, assim, se ele tem uma programação ali de escassez, né, de ser humilde, enfim. E como que ele consegue mudar isso para a prosperidade? Eu uso a reprogramação mental, que é a PNL, né? Reprogramação neurolinguística. O que é? É você estar mandando comandos ali todos os dias, 5 minutos antes de dormir, você manda comandos pro teu cérebro. Se você é uma pessoa que só gasta e fala o tempo todo, eu não consigo parar de gastar, então você deu uma ordem pro teu cérebro, eu não consigo parar de gastar. Então, o que você vai fazer? Você vai dar ordem pro teu cérebro
eu vou economizar, eu vou arrumar um jeito de guardar dinheiro, que automaticamente você está dando uma nova ordem para o teu cérebro e ele vai obedecer. Vai demorar um pouco, mas ele vai obedecer. Então é isso que todo mundo tem que ter a consciência, que quem está no controle é você e aquilo que você manda é o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo, tá? Já ouviram aquelas pessoas que você pergunta para elas, bom dia, como você tá? Ela já começa a despejar em cima de você. Ai, meu cachorro sumiu. Ai, meu fulano brigou comigo. Ai, hoje roubaram meu cartão. E ela vem com uma enxurrada de coisas negativas, porque a programação mental dela é negativa. Tudo na vida dela dá errado porque ela está atraindo isso. Quanto mais ela fala de coisa ruim, mais coisa ruim vai vir para ela. Então, o nosso cérebro, ele precisa ser refeito, né? Precisa refazer esse caminho. Você entender que você está no comando e você mandar novos comandos. Se você quer ter mais dinheiro, então você vai falar: eu vou guardar dinheiro, eu vou encontrar uma forma de guardar dinheiro. Aí que você começa a encontrar realmente ferramentas para que você consiga ter mais dinheiro. E aí a pessoa consegue reverter isso. É como se fizesse parte do comportamento, né? Eu gostaria de comentar com você algo que eu estive pensando aí nos últimos dias a respeito da lei da atração, né? Prosperidade, lei da atração. Mas não adianta nada a pessoa ali fazer a meditação, né? Emanar energias para o universo, que vai ficar bem, que vai ter prosperidade, e ela não fazer por onde, né? Digamos assim, sair, procurar um emprego. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Exatamente. Falam-se muito sobre o livro lá, A Lei da Atração, e que tudo que a gente quer a gente consegue, mas não pode esquecer que é uma programação mental. No livro eu não vi muito isso, mas é uma programação mental. Se você fala, eu vou conseguir guardar mais dinheiro, eu vou conseguir ser mais próspera, você tem que, o teu cérebro ele vai encontrando as ferramentas, mas se vai aparecer emprego, você tem que trabalhar.